Boa noite a todos, graça e paz de Jesus. Vamos orar para nós amarmos a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, sobre a mente de cada um de nós, sobre a nossa alma, diante daquilo que vamos estudar, sermos tratados por Deus. Bendito Deus e eterno Pai, nós oramos ao Senhor nesse ajuntamento, nessa reunião, ó Deus, onde queremos compartilhar a respeito da Tua Palavra, estudar a Tua Palavra, buscar compreender cada vez mais e melhor a Tua Palavra, para nos aproximarmos cada vez mais da santa, bendita, boa e perfeita vontade do Senhor, como igreja, a qual o Senhor quer que vivamos. Dá-nos graça, ilumina-nos com o Teu Espírito Santo, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você vai receber aí a página 1, ou já recebeu? Nosso auxiliar, meus auxiliares, Diaconia, Celino, Tiago, Vitor Hugo, vou passar para você aí a página 1 de 2 que nós temos para hoje. Conforme nós falamos no domingo passado, o varal é o mesmo, cabo de aço encapado, mas as informações são novas. Talvez você está acostumado a chegar aqui e já ver pendurado. Primeiro que nós tiramos 4 partes dessa. E nas que ficaram, nós colocamos algumas informações que não tinha. Algumas já tinham, outras são novas. Então você está recebendo aí a página 1 de 2. Vou pedir que você me acompanhe na introdução. O nosso tema, lembrando sempre, igreja, repensar e ressignificar. Nós estamos repensando a nossa maneira de viver igreja, nós estamos revendo como nós cremos na igreja do Senhor, para que nós possamos avaliar as nossas práticas, para que nós possamos rever a maneira qual eu e você temos vivido como igreja na nossa vida de cristão. E depois, com muita graça e direção de Deus, como igreja, vermos o que de fato é necessário ressignificar e ressignificarmos na vida da nossa igreja, comunidade local. Uma introdução que eu tenho aqui, nos últimos 2 meses, em nosso Repensar Igreja, nós repensamos o tabernáculo, já não está mais ali, já foi, aula dada, estudo dado, então reveja as aulas já gravadas. Repensamos o templo, tanto de Salomão quanto de Zorobabel, e agora nós estamos apenas aqui como um templo, ou aqui que seria uma figura, uma imagem, uma analogia do templo de Jerusalém, repaginado por Herodes. Aí dentro dessa nossa introdução nós vimos que o tabernáculo e o templo foram lugares sacralizados por Deus, e onde foi, pelo tempo determinado por Deus, um lugar de habitação de Deus na terra para manifestar a sua glória diante do povo de Israel, através do serviço do sacerdote, do subsacerdote, todo aquele rito sacrificial que acontecia no templo e no tabernáculo. Nós temos entendido também com a nossa caminhada que Jesus inaugurou a nova casa dele, um novo templo, um novo edifício feito de pedras vivas, que somos nós, os cristãos, a nova habitação, o sagrado de Deus. Nós vamos prosseguir de onde nós paramos no domingo passado, sempre com novas informações. No domingo passado nós tivemos a ajuda de vocês para trabalharmos essa ideia do que fora o templo de Herodes lá em Jerusalém. E eu tenho uma nota de rodapé, é sempre importante isso, além de falar, nós deixarmos registrado ali, que tudo que nós estamos trabalhando aqui, primeiro, no que tange a datas, nenhuma data dá para ser exato, são sempre datas aproximadas, ok? Outra questão, não são todas as informações que estão aqui, primeiro que não caberia, mas nós estamos entendendo que aquelas que são de suma importância, para eu e você podermos caminhar no nosso Repensar Igreja, elas são o suficiente. E com o passar do tempo, nos nossos estudos, nós vamos agregando novas informações, ok? Então nós temos aqui, aquilo que nós vimos, e essa folha você recebeu domingo passado, e você recebeu uma hoje aí, só que completa, né? Mas domingo passado você recebeu ela em branco,
E você teve que preencher os espaços. E aí nós entendemos que o templo em Jerusalém, repaginado por Herodes, havia ali em tudo isso é templo, né? Mas havia um lugar específico do sumo sacerdote, que é o Santo dos Santos. Havia um lugar específico do sacerdote, que é o santo lugar, que é onde o sacerdote chegava, e aqui a mesa da proposição dos pães, o castiçal, o sacerdote entrando com o sacrifício que foi oferecido pelo homem, o cabeça de família, o judeu, aqui no pátio dos homens, e tanto o sacerdote quanto o sumo sacerdote com a necessidade das roupas sacerdotais, as indumentárias. Espero que tenha ficado muito claro para nós que as roupas sacerdotais, as indumentárias especiais, eram apenas para sumo sacerdote e sacerdote. E isso no templo, naquela época onde era consagrado o lugar de habitação de Deus. Pátio dos homens, nós falamos até aqui os homens judeus entravam. Aqui as mulheres, o pátio das mulheres. Conquanto aqui é o pátio das mulheres, todo mundo, os homens podiam transitar aqui também, mas elas não podiam vir aqui no lugar dos homens. Regime patriarcal, aqui era só espaço para os homens, mas os homens também poderiam transitar aqui. E às vezes alguns, deixar isso mais para frente, vamos pegar aqui o muro da separação, tanto de um lado quanto do outro, e o pátio dos gentios. Então todo aquele que não era judeu, ele frequentava o templo também, o templo que é toda essa área, só que ele ficava naquele quintal, naquele terrenão, onde havia aqui os pórticos, havia partes cobertas desse terrenão, e o gentio entrava aqui, o gentio também entrava aqui, eram várias portas, não dá para colocar todas as informações aqui, e eles não poderiam passar esse muro da separação. Havia inscrições aqui nesses dois lados, que o gentio não era bem-vindo aqui, ele não poderia passar para lá. Caso algum gentio passasse para lá, ele seria morto, era condenado de morte. Isso é o que nós vimos domingo passado. E aí lemos vários textos bíblicos a respeito dessa realidade. E também algumas fontes históricas. Outras informações que nós temos, que você e eu não trabalhamos no ano passado, nós vamos trabalhar agora. Então, dentro do pátio dos gentios, quando chegar no final da folha, eu abro para a pergunta, tá? E aí você vai receber o microfone, lembrando agora. Dentro do pátio dos gentios, aqui, gentio, todo aquele que não era judeu, eles não tinham acesso a nenhum desses lugares. Nenhum deles poderia entrar nem pátio das mulheres, nem pátio dos homens. E os homens judeus não entravam no sacerdote, nem no sumo sacerdote, a não ser o sacerdote e o sumo sacerdote, que entrava lá no santo lugar. Mas, no pátio do gentio, entravam várias pessoas. E quando fala que Jesus pregou o evangelho no templo, não é aqui no santo lugar, não é aqui no santíssimo lugar, porque aqui eram espaços reservados para rituais específicos. Aqui não se pregava. Quando falava que estudavam no templo, é aquelas construções que eu passei na foto no passado para você, aquelas várias construções dentro desse terreno aqui, imaginando o muro do templo todo, a parte de gentios, onde ficava ali a escola dos escribas, dos fariseus, onde ficava ali a parte do sinédrio, vários prédios em volta. Então, mas tudo isso era um conglomerado templo. Então, Jesus não entrou no santo lugar e nem no santo dos santos. Jesus, caso ele quisesse, o máximo que ele chegaria seria no pátio dos homens. Mas ele não tinha interesse nenhum em chegar aqui, porque os homens entravam para oferecer sacrifício. Jesus não tinha necessidade disso. Jesus ele frequentou então, assim como os apóstolos, alguns deles, os seus discípulos, o pátio dos gentios. Então, todas as vezes que você vemos alguma narrativa no Novo Testamento, Jesus foi e pregou lá no templo, os apóstolos Pedro, Paulo foram e pregaram no templo, é no pátio dos gentios. Então vamos ver algumas narrativas. Então olha aí, no pátio dos gentios, na parte inferior, pátio dos gentios, embora o judeu pudesse transitar.
Então o judeu sempre transitava aqui também, tá? Aqui é tudo deles. Esse não pode vir aqui no pátio dos homens, nem no das mulheres, mas judeu pode estar aqui. Mais ou menos assim, o gentil é visitante, nós somos o dono do pedaço. É essa a cabeça do judeu. Então nós temos aqui nesse pátio de gentios abaixo, local onde algumas vezes os apóstolos de Jesus foram pregar o Evangelho. Isso aqui é aula dada, já falamos bastante sobre isso. Mas nós vamos ler um texto aqui que não lemos no passado. Primeiro ele é Atos 21, Atos capítulo 21, verso 28 e 29. Então, nós trabalhamos bastante sobre as informações de Flávio José, do seu livro A História do Povo Hebreu, mas nós temos informações bíblicas a respeito dessa configuração do templo. E eu falei que aqueles versículos que às vezes a gente lê e passa batido e não percebe tudo que de fato o versículo está dizendo. Atos 21, verso 28 e 29. Espera até que todos abram aí. Eu vou ler, peço que você acompanhe. Gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos, termine de ler comigo, no templo. Então continue lendo. E profanou este recinto sagrado. Esse versículo que eu li, ele faz parte de um contexto quando o apóstolo Paulo está em Jerusalém e ele vai até o templo. E Paulo não perdia tempo em momento algum. Ele prega o Evangelho aos gentios. Aqui ficavam os gregos, os romanos e qualquer outro tipo de raça, porque eles não podiam entrar aqui. Mas também judeus vinham para cá de vez em quando para ver o que acontecia lá. Quando nós lemos o verso 28, vamos ver também o 29. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Os judeus, como sempre, querendo pegar os apóstolos, derrubá-los, também derrubar Jesus, eles acusam o apóstolo Paulo de, além de passar pelo pacto dos gentios, Paulo tinha dupla cidadania, tanto judia quanto romana. Paulo podia entrar aqui tranquilamente no pacto dos homens. A questão é que Paulo entrava para pregar o evangelho e para os gentios, e aqueles enciumados que queriam arrumar um jeito de condenar o apóstolo Paulo, porque Paulo está pregando contra essa estrutura do templo. Paulo falava contra isso, porque Paulo pregava Jesus Cristo, que veio, que morreu, que ressuscitou, e é através dele agora que o povo tem acesso a Deus, não é mais pela estrutura do templo. Então, quando pelos judeus, homens judeus que estão aqui, vêm para cá e ouvem Paulo pregando o evangelho aqui, pregando aqui, eles vão dar um jeito de fazer Paulo ser preso. Então, por isso que no versículo 29, julgavam que Paulo o introduzira no templo, no Trófimo. E a questão mais acima aqui, introduziu até gregos no templo. A ideia deles, e a acusação deles é que Paulo, além de entrar aqui, pregar o evangelho para gregos, e também para Trófimo, entrou no pátio dos homens com esses gregos e com Trófimo, que não era judeu, o que não era permitido. E aí a expressão que eles usam é: eles profanaram o templo. E o templo que eles estão falando que profanou aqui era só o pátio dos homens, porque aqui jamais entraria, muito menos aqui, porque eles entraram aqui no pátio reservado aos judeus, os homens. Paulo foi acusado de entrar aqui. Aí o restante da narrativa mostra que Paulo é preso, né? Mostra que Paulo sofre, tudo isso. Depois, lá no capítulo 22, ele vai se defender. Mas percebe que os judeus já olhavam para aquilo que acontecia aqui no pacto dos gentios, ora o apóstolo, ora Jesus, vindo pregar o evangelho, e sempre incomodados. Por que eles estão pregando contra esse lugar? Ok? Então aí você já viu que Paulo leva uma acusação de graça, porque ele adentrou, dizem, né? Não está claro, dizem que ele adentrou o lugar do templo dos judeus. E aí o lugar foi profano, porque para eles o lugar era santo.
Só os judeus podiam entrar lá. Outra narrativa, Paulo, depois de pregar para os gentios, é chamado para profanar e vai. Depois, Mateus 21, 14 e 15, nós vamos ver Jesus curando no templo e sendo alvo dos ciúmes dos judeus. Vamos lá? Mateus 21, versos 14 e 15. Vieram a ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Esse ele aqui é Jesus, tá? Bem claro para a gente, só nos versículos anteriores. Mas vendo os principais sacerdotes, ó, volta os olhos aqui, ó. Vendo os principais sacerdotes, o povo que ora estava no pátio dos homens, se eles quisessem, eles também viriam aqui no pátio dos gentios. Se eles quisessem, transitariam no templo, no pátio das mulheres. Mas é o povo que tinha acesso a esse lugar aqui. Os principais dos sacerdotes, voltando à narrativa do texto, eu sempre vou fazer esse livro com um quadro, para ficar bem entendido na mente de cada um de nós. Voltando ao verso 15. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que esses estão dizendo? Respondeu Jesus: sim, nunca lestes? Jesus não deixava o primeiro também não, tá? Para se esquecer, nunca leram. Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor, e deixando-os saiu da cidade para Betânia, onde perdoou. Os escribas, lembra que eu falei no ano passado que está na foto que você recebeu, aquelas escolas que ficaram aqui, as escolas dos escribas e fariseus, eles desciam lá. O que está acontecendo? Que burburinho é aquele ali? Que negócio é esse? Tem gente curando ali enfermos. E Jesus, obviamente, estava curando enfermos aqui, no pátio dos gentios. Não aqui no pátio das mulheres, muito menos no pátio dos homens, e muito menos no santo lugar, no santíssimo lugar. Está ficando claro isso para você? Primeiro que coxo jamais entraria aqui. Havia um espaço aqui no pátio dos gentios, como eu coloquei no ano passado, que era um espaço até para leprosos ficarem, porque eles não poderiam se misturar com todo o povo no pátio. Era aqui que Jesus entrava para pregar o Evangelho, e que quando encontrava alguns enfermos, diante daquilo que a palavra de Deus, como profecia tinha no Antigo Testamento, se cumpria, e ele curava alguns dos enfermos. O apóstolo Pedro e João, eles são usados por Deus na porta formosa, Atos 3, de 1 a 10. Essa porta aqui é como se fosse a frente do templo, tá? Principal. Como eu não sei desenhar 3D, eu não devo fazer uma porta legal aqui. Então você imagina que isso aqui é uma porta principal. Porque em volta de todo o templo tinham várias outras portas, tá? A entrada não era só essa, mas a porta formosa, aquela principal da frente. Atos 3, versos 1 a 10. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Pedro e João, lembrando, judeus, ok? Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa. Então você imagina aqui, ó, tá? Aqui embaixo. Uma porta aqui, ó. Pedro e João estão chegando por ali. Continuando a leitura. Verso 3: vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Tipo assim, você acha que a gente tem dinheiro? Aí continua no verso 5: ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo. Aonde? Preciso falar? No pátio dos gentios.
saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceu. Percebe? Jesus curou tanto no pátio quanto lá fora, na porta da entrada. Sim. Depois a gente vai projetar. O Zé Carlos tem na Bíblia de estudo dele aqui a porta formosa. E Jesus curava então no pátio, aos redores, ali na porta do templo. Mas os judeus vêm sempre de olho, né? Os judeus, tanto aqui do pátio quanto os escribas e fariseus. Então, quando fala de Jesus no templo, é isso, tá bom, queridos? Pastor, o senhor está repetindo tanto isso, porque a gente tem que trazer isso para hoje. Então, vai entendendo essa questão. Outro lugar que Jesus foi, Marcos capítulo 12, verso 41 e 42. Marcos capítulo 12, verso 41 e 42. Eu não vou entrar fundo nessa questão de gasofilácio de dízimo hoje, tá? Seria demais. Eu vou deixar para falar essa questão mais à frente, bem lá para frente. Verso 41 e 42. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. Vou entrar na questão do quadrante, ela ofertou menos. Ainda não, depois. Estou acabando aqui, eu abro a pergunta, tá bom? Na entrada do templo, isso ainda é uma discussão entre os teólogos, mas a maioria acaba entendendo isso. Lembra que eu falei que no pátio da mulher poderia transitar todo tipo de judeu, homem, mas a mulher não podia vir aqui. 13 caixas, imagina 13 caixas quadradas, com um cone encaixado na boca da caixa, parecendo uma corneta aqui na frente. As pessoas lançavam as moedas ali ou colocavam ali. 13 caixas eram esparramados aqui nesse pátio das mulheres, chamado de gasofilácio. Jesus, ele está no pátio dos gentios, mas Jesus também é judeu, homem judeu, e todo judeu poderia entrar aqui. Com quem que Jesus, verso 22, estava? Com os discípulos eram judeus. Então Jesus adentra aqui um pátio das mulheres e chama os discípulos e fala: vem cá e observa que eu vou mostrar um negócio para vocês. E aí Jesus então adentra aqui e mostra para os discípulos: ó, dá uma olhadinha como o povo gosta de fazer as coisas sem visto. Aí mostra vários homens entrando afortunados, entregando aqui a sua oferta, possivelmente depois indo para o seu pátio. Jesus está aqui com os discípulos olhando de camarote. Está vendo aquela viúva lá, aquela pobre coitada, que colocou menos do que todos aqueles lá nos outros, aquela ali foi sincera na oferta dela. Então, quando fala que Jesus foi ao templo e viu a viúva, é aqui que acontecem essas coisas, tá bom? Nesse espaço reservado. Bom, mostrando isso, para que eu e você possamos ter essa compreensão do que foi um pouquinho esse ambiente do templo em Jerusalém, especificamente aqui na época de Herodes. Por quê? Porque daqui a pouco eu vou virar isso aqui e vou pegar a aula a partir do que está ali atrás, que eu já preparei ontem. E aí a gente vai esquecer isso aqui por um tempo. A caminhada agora vai ser daqui para lá. Aqui, como diz o outro comandante da cabine, aperte os cintos que o voo vai pegar umas turbulências. Tá bom? É daqui para cá. Então nós vemos que roupas sacerdotais, indumentárias, específicas para essa época e para essas pessoas. Para esses aqui, não, nenhuma. Para esse aqui também não. Para esse aqui também não. Grava isso.
para você pensar muito bem, quando de repente hoje você ainda julga com que tipo de roupa se vai à igreja, à chamada casa de Deus. Ponto. Microfone, por favor, ali ao Tom, que está levantando a mão para perguntar, dentro da nossa fala. Ô pastor, a minha dúvida era se você falou que se o gentio entrasse para lá, era morto. Sim. E no caso ficava policiais ali ou isso daí está na Bíblia ou é história? Que eu não lembro de ter visto. Essa questão do muro da separação está na Bíblia, que eu li domingo passado, o texto do apóstolo Paulo, numa das cartas brasileiras, do muro da separação. Já não tem mais mulher, homem e gentil. A questão da frase escrita no muro, que se eles entrassem eles seriam condenados, isso tem a ver com descobertas históricas, isso é arqueologia, tá bom? A arqueologia é comprovada que de fato estava escrito ali. Tanto que se nós pararmos para analisar só o fato de Paulo, judeu, já ter entrado aqui e ter sido acusado de levar um gentio, e custou uma surra para Paulo. Ele não foi só preso, ele foi açoitado antes de ser preso. Depois quem açoitou Paulo tremeu na base, porque não se açoita um romano. E Paulo não era só judeu, ele era cidadão romano. Paulo poderia acabar com a vida daqueles que açoitaram, mas não era essa a intenção de Paulo. Então, se Paulo foi açoitado, não tenho dúvida que esse aqui seria morto, ok? Os policiais que o Tom está falando, só lembrando rapidamente, quando Jesus está no Monte das Oliveiras, ou lá no Jardim das Oliveiras, e os soldados vão lá para prender Jesus, e a narrativa fala que Pedro tira uma de suas espadas e corta a orelha do soldado. Geralmente a pretaiada fala romano, não, é o soldado do Sinédrio. Toda essa cúpula judaica que administrava o templo tinha soldados. Então está lá na narrativa. Quem vai prender Jesus no Jardim das Oliveiras são os soldados do Sinédrio, são judeus, não são romanos. Então esses soldados estavam constantemente debaixo de ordem dos líderes religiosos aqui. Não que eles ficavam policiando assim. Na verdade eles recebiam denúncia, né? Porque judeu, bastou ver Paulo entrando no jogo, Paulo entrou lá, e os soldados viram chorar. Ok? Obrigado. Eu vou pedir para que seja passado para vocês a página 2. Eu gostaria que você entendesse a página 2 como uma nova fase do nosso estudo. Você sabe que eu só percebi que eu não entreguei para vocês porque eu vi você se posicionando aqui com ele, né? Vou pedir ajuda aí. Eu vou aproveitar o Tom que já está treinado, que ele me ajudou no domingo passado para virar um quadro aqui. Vem aqui, Tom, me ajudar, por favor. Se mais alguém quiser ajudar também. Aproveitar que José Carlos veio aqui com o Tom, eles vão nos ajudar aqui nesse momento. Espera o microfone, não, traz alguém aqui o microfone do Paulo, por gentileza. Isso. Pode pendurar aqui mesmo, tá? Bem junto. A partir daqui que a nossa aula prossegue. Daqui a gente olha para as aulas dadas, né? E a gente fica julgando esse povo, né? Poxa, eles estavam tão atentos às tradições, né? A ponto de, parece que está prestando mais atenção quem entrava no templo para dedar o cara do que outra coisa. Mas a gente olha para nossas vidas hoje e a gente vê que é muito diferente, não. Por isso que eu estou falando, vamos prestar bem lembrado, presidente Paulo, vamos prestar bastante atenção no comportamento desse povo em relação ao que eles ainda viam como sagrado, porque como o próprio presidente Paulo colocou, nós vamos tomar cuidado, né? Porque às vezes ainda alguns crentes, conforme algumas pessoas adentrarem o lugar aqui, vai achar que está profanando.
Verdade ou mentira? Tá bom. Estamos aprendendo aqui para as nossas ressignificações futuras. Bom, você recebeu a página 2. Essa parte do fundo cinza é o que mais nós vamos olhar a partir de hoje. E eu coloquei essa parte aqui especificamente porque alguns de vocês fizeram perguntas nas aulas anteriores. Como eu digo a vocês, eu sempre estou com a caneta aqui. Eu vou anotando a pergunta, eu falo, isso aqui é importante trabalhar e tal. E aí o outro perguntou, passou outro domingo, 2, 3, outro perguntou a mesma coisa. Eu falei, eu tenho que trabalhar isso aí. Então o que você tem aqui na coluna da esquerda, na sua folha, na coluna da esquerda, é a igreja, santuário de gente salva, cristãos. Leiam comigo aí na folha, nas casas. Liderada por cristãos, experientes e ou donos das casas. Lá eles liam as Escrituras, Antigo Testamento, ouviam e liam o que já tinham dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Liam as cartas paulinas, joaninas, petrinas e as cartas gerais. Cantavam louvores a Deus, faziam orações, tinha ensino mútuo. O que eu coloquei embaixo aí? Aulas dadas nos últimos 2 meses. As aulas foram dadas, ok? Então olhem aqui agora, por favor, à frente. Você sempre pode ter em mente isso aqui juntinho, ó. Isso aqui está aqui, tá? Isso aqui está aqui dentro. Então, nós acabamos de ler, a casa é um local de reunião da igreja dos cristãos. A casa não é a igreja. Esquece o tempo, tá, gente? Caiu, anos 70, já foi, acabou. Sacerdote, esquece, já foi tudo isso. Tá bom? Acabou. Agora, casa, local de reunião da igreja. Local. Igreja cristãos. Ancião era o dirigente. Ancião tinha não só tinha canos, cabelos brancos, eram os mais velhos, os mais experientes na palavra. Eram os que dirigiam as reuniões das igrejas esparramadas em várias casas. Lá lia-se a Torá, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, os profetas, faziam-se orações, tinha música, tinha ensino mútuo, lia-se o Novo Testamento, ainda não canonizado, aulas para domingos futuros. E lia-se também, que é o que a gente vai pegar agora, cartas da patrística. Essa igreja, cartas da patrística, especificamente depois do 2º século. Patrística, nós vamos entrar agora aqui, na página 2, que são os pais da igreja, o assim chamado pais da igreja. Aí você vai dizer, pastor, onde está isso na Bíblia? Isso não está na Bíblia, do jeito que nós vamos ver aqui, mas nós vamos ver algumas narrativas que vai nos ajudar a entender. Agora é a parte histórica, história da igreja. Então o Novo Testamento já foi escrito até Apocalipse, mas ainda não foi canonizado, mas ele está sendo lido na igreja, porque é a doutrina dos apóstolos, ali. Só que os apóstolos morreram, todos. E a igreja está se reunindo nas casas. E vai começar a acontecer burburinhos nessas casas. Os líderes, os anciãos, não vão dar conta. Aí vão se levantar entre os líderes e os anciãos o que foi chamado na história da igreja como os pais da igreja, os teólogos, os mais estudiosos, que começaram a defender a fé do povo, ou as heresias que tentavam entrar. Então, nessa igreja, do 2º ao 4º século, presta atenção, isso bem antes da Basílica. Por que eu dei um pit stop e falei, deixa eu trabalhar esse vácuo? Porque o pulo não foi instantâneo para a Basílica. Não foi apenas ingerências do templo e da sinagoga que remodelaram a Basílica, mas foram ingerências que aconteceram nesse espaço aqui de 200 anos, 250 anos, que é o que a gente vai olhar na história, para depois a gente chegar lá. Pastor, a gente já viu sobre Basílica e templo, só um tiquinho assim, ó. A gente tem que ver mais, mas antes vamos embasar esse aspecto aqui. Então, do 2º ao 4º século, surgiram os padres, surgiram os bispos, nós vamos trabalhar essas nomenclaturas daqui a pouco, e também surgiram as heresias, infelizmente, né? Como
como até hoje. Padres, bispos, heresias, Deus suscita os pais da igreja ou pais apostólicos. Presta bastante atenção nesse ponto, que a gente vai demandar conversar isso hoje, vamos caminhar até os próximos domingos, para você e eu entendermos muito bem o que aconteceu na Basílica, no templo, o que acontece nesse templo ali já, a Igreja Católica Romana, e o que acontece depois da Reforma Protestante. E vocês vão entender o que a gente vive hoje. Bom? Vamos lá. Na coluna do meio, então, aqui que a gente vai se concentrar. Esqueça da esquerda, da direita, vamos concentrar na coluna do meio. Pais da igreja, alguns, tá? Foram vários os pais da igreja. Eu não prometo que nós veremos todos os pais da igreja. E os poucos que nós vamos ver, nós não vamos ver tudo sobre eles, porque cada um deles tem compêndios teológicos gigantes escritos. A gente vai trabalhar apenas com alguns resumos, as principais heresias que eles combateram aqui. Ok? Então, os pais da igreja ou pais apostólicos, estou lendo aí a página 2:2.1. São homens estudiosos das Sagradas Escrituras, Antigo Testamento e Novo Testamento, eles viram estudando, que se levantam após a morte dos apóstolos para defenderem a fé bíblica da igreja. Vai fazendo as suas perguntas, por escrito, no final eu abro para você. O que eles escreveram? Escreveram e enviaram cartas às igrejas. Quais igrejas? Essas aqui, ó. As igrejas estão se reunindo nas casas. São várias igrejas espalhadas, várias. Essas cartas da patrística eram mandadas para essas igrejas e lidas também lá. Não estou dizendo que elas se tornaram canonizadas e Bíblia Sagrada, ponto. Depois a gente vai ver isso mais à frente. Escreveram e enviaram cartas às igrejas, incentivando os cristãos a lerem e viverem o que os apóstolos escreveram. Então, por que pais apostólicos? Porque eles adotam a doutrina dos apóstolos, eles são chamados pais apostólicos. Não é que geraram geneticamente os apóstolos, tanto que eles são posteriores aos apóstolos. Então, como eles adotaram a teologia, a doutrina dos apóstolos, neotestamentário, Novo Testamento, as cartas de Paulo, Pedro, João, Tiago e Gerais, eles falam, nós cremos aqui, nós adotamos a doutrina bíblica dos apóstolos. Por isso que eles são chamados pais apostólicos. E eles começam a perceber a bagunça teológica na vida da igreja, se reunindo nas casas, e eles se levantam e mandam cartas dizendo, tretaiada, lembrem do que Paulo escreveu para vocês, lembrem do que Pedro escreveu para vocês. E aí citavam algumas partes do que Pedro dizia, do que Paulo dizia. Então eles na verdade eram grandes apologetas, defensores da fé da igreja. Continuando aqui, Policarpo, um dos, meados de 155 depois de Cristo. Então o templo acabou no ano 70, o último apóstolo João vai morrer exilado, depois que ele sai da ilha, ele vai para a ilha de Patmos. Depois de Patmos, a história diz que ele volta para Éfeso e morre na velhice. Todos os demais apóstolos foram martirizados. Isso em 96 depois de Cristo. No finalzinho do primeiro século morre o último apóstolo, João. E as igrejas estão esparramadas. A Bíblia está sendo lida lá. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, embora o Novo Testamento ainda não fora canonizado. Cânon, próximas aulas. Então os apóstolos estão escrevendo essas cartas. Os apóstolos, melhor dizendo, os pais apostólicos, tá? Os pais apostólicos são as cartas da patrística, ou os pais da igreja, são as igrejas pessoas. Vamos ver o que Policarpo escreve no ano 155 depois de Cristo e por que ele escreve. Na sua carta aos Filipenses, menciona o abençoado e glorioso Paulo. Deixa eu voltar aqui para você não fazer confusão. Ele está escrevendo para a igreja que está lá em Filipos, o Policarpo, não é a carta de Paulo não, tá? Policarpo está escrevendo para a igreja que está em Filipos, lembrando de Paulo, o apóstolo. Ele começa a citar na carta dele. Lembrem do abençoado e glorioso Paulo, que havia estabelecido a igreja em Filipos, incentiva os cristãos filipenses a estudarem cuidadosamente as cartas de Paulo, para crescerem na fé que vocês receberam. Daqui a pouco vocês vão ver as heresias aqui. Por que esses pais
da igreja, ou pais apostólicos, se levantaram para falar para aquele taiada: lembra da Bíblia, lembra da Bíblia, para de ouvir essa conversa fiada de jeito que se diz, lembra da Bíblia. É isso que eles faziam lá. Inácio, um outro pai da igreja, um pai apostólico. Inácio no ano 107 depois de Cristo. Percebe tudo isso aqui é segundo século, gente. Comecinho do segundo século ali. Inácio escreveu carta à igreja da época, defendendo a divindade e a ressurreição de Cristo. Por que será? Daqui a pouco a gente vai ver. E ele morreu martirizado por ordem do imperador romano Trajano. Trajano era o imperador romano da época. A igreja não deixou de ser perseguida aqui, porque ainda vai chegar Constantino na frente. Aqui a igreja ainda vai ser perseguida. E esse pai apostólico, por viver pregando o evangelho de Jesus Cristo, falando do Deus encarnado em Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, e falando que ele é Deus, o Império Romano ficou doido com isso. Aí o imperador Trajano manda prender Inácio. E sabe como que Inácio morre? Na arena romana, jogado para ser comido pelos animais ferozes. Um servo de Deus morre assim, por não se calar diante das heresias, por não deixar de defender a fé bíblica. Os hereges, olha por que os apóstolos se levantaram, os pais apostólicos ou pais da igreja se levantaram, porque os hereges estavam, herege era igual tiririca, estava em todo lugar. Talvez eu falei uma linguagem diferente para alguns aqui, né? Quem teve quintal de terra, hoje eu fico cimentado, eu usei um exemplo ruim, foi mal agora, né? Mas tiririca é aquele matinho que perturbava a gente no quintal, que você tem que sair catando toda hora. Então, melhor não, deixa os tiros para lá. Os hereges, contrário, volte os olhos aí à página 2 no meio, ponto 2. Os hereges, contrários à suficiência de Cristo e da Bíblia, marcião, e tem uma determinada denominação hoje que se diz igreja, mas é seita, que vem embasado nesse camarada aqui. E não vem ao caso agora que nós não vamos trabalhar a questão das outras, ok? Porque senão é ética. Marcião no ano 140 depois de Cristo, primeiro século, no meio das igrejas se reunindo nas casas. Olha o que esse homem inventa de começar a pregar lá. Negava o Antigo Testamento, simples assim. Ele não cria no Antigo Testamento, eu nego. E passava pelas igrejas nas casas, negócio do Antigo Testamento que vocês estão lendo aí, a Torá, os profetas, não acredita nisso não. E ele queria ainda, olha só, revisar o Novo Testamento. O camarada era bom, negando a autoridade apostólica e a humanidade de Jesus. Esse camarada e os discípulos dele andaram pelas igrejas, nas casas, dizendo assim: esse negócio do Antigo Testamento e Bíblia não é a verdade total, o negócio do Novo Testamento, algumas coisas que precisam ser revistas aqui, e essa questão de Jesus ser Deus e também ser humano, e esses apóstolos que seguiam a Jesus e que foram usados por ele para escrever parte dos evangelhos e das cartas, não negam toda essa autoridade dos apóstolos. Jesus não foi homem não, ele nega a humanidade de Jesus, né? Jesus 100% Deus, 100% homem. Olha a heresia que esse cara estava pregando, imagina a cabeça dos crentes. Por isso que levanta os pais da igreja e falou: lembra dos discípulos dos apóstolos. A outra heresia, Montano 2:2. Aqui já é fim do segundo século. Olha quem é esse cara. Sacerdote de uma seita pagã voltada para experiências de êxtase. Ixi, hoje isso não acontece. Ao converter-se ao cristianismo, inicia um movimento profético. Isso não acontece hoje também, tem novo movimento profético aqui na parada, afirmando com base em João 16:13. Ele pegou o texto bíblico de João 16:13, fez o que ele quis com o texto bíblico, não levou a sério a hermenêutica, para tentar validar isso aqui, que ele, Marcião, e seus seguidores recebiam mensagens diretamente de Deus, e portanto o cânon das Escrituras deveria permanecer em aberto. Isso aqui é só uma palhinha das heresias que surgiram
lá na igreja no segundo século, terceiro século, quarto século. Só uma palavra. Por isso que os pais da igreja, aqueles mais estudiosos da Bíblia, são sempre esses que se levantam. Os mais estudiosos da Bíblia, eles conseguem enxergar a heresia. Só enxerga a heresia quem de fato conhece a verdade da palavra. Quem não conhece, que entra em nada de braçado na heresia. Eu já usei esse exemplo aqui, é mais ou menos que no passado, os caixas dos bancos, e até hoje, né, você vai no banco, conforme a nota de 100 ou 50, que quando dá a gente usa para pagar alguma coisa no banco, a gente está portando uma nota de 150, você chega no caixa, hoje alguns são mais discretos, hoje não estão nem, outros não estão nem aí, já botam assim de frente para a luz, né? Ou dá aquela passadinha de dedos, porque eles são treinados para identificar o falso, a nota falsa. Eles são treinados pela fita, pela questão da própria nota, alguns botam na luz, só falta olhar para você e falar, deixa eu conferir se é falso, você está me dando. Só esses treinados, que sabe de fato qual que é o verdadeiro, ou a verdadeira nota, que sabe identificar a falsa. Só cristão estudioso da palavra de Deus, que conhece a palavra de Deus, é que consegue identificar o falso, a heresia. E quando a gente observa esses pais da igreja, se tem apenas dois hoje, Policarpo e Márcio, se levantando contra as heresias, como a de Marcião e a de Montano, um negava a humanidade de Jesus, o outro negava a autoridade apostólica, e o outro queria que o povo vivesse tendo experiências de êxtase, ou de catarse. Novo movimento profético. Sabe aqueles de vez em quando que aparecem aí? Hoje, agora, tá para cá, tá bom? Aqueles que de vez em quando aparecem, eu tenho uma nova revelação de Deus. Aí o povo é ávido por novidade. O que é? E aí o camarada dá uns rodopios, arrepia, fala uns negócios diferentes lá que você está acostumado a ouvir, e consegue levar o povo a viver uma catarse, um êxtase, trabalha a emoção das pessoas, e aí vê aquele povo chorando, e ri, cai, e fala, e aí dá nome que isso é ação do Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, desde que mundo é mundo, mas para a gente ficar mais situado, já no segundo século, as seitas, as religiões pagãs que adoravam outros deuses, presta atenção no que o pastor vai dizer, também falavam línguas estranhas. As seitas que adoravam outros deuses pagãos, o paganismo do segundo século, também viviam essas experiências de catarse, de êxtase, de emoção, que dizia que era a divindade deles que causava isso neles. Vai prestando atenção, de onde veio um monte de maluquice no meio evangélico. E aí os pais da igreja se levantam e falam, opa, lembre-se dos ensinos dos apóstolos, por isso pais apostólicos, por isso pais da igreja. Homens que se levantam com as sagradas escrituras para defender a fé da igreja, embasado na palavra de Deus. E aí o camarada fala, aí se o camarada conseguir fazer você não acreditar na Bíblia como palavra de Deus, já é para ele querer fazer você acreditar em qualquer outra coisa. Então nós vemos esses se levantando para tentar isso. Vamos olhar aqui para a nossa notinha de rodapé, talvez você já tenha visto, mas eu quero trabalhar um pouquinho mais isso aqui. Eu estou explicando um pouco mais e melhor, e até citando as fontes aí para você, a respeito do que a gente está começando hoje, tá? Esse assunto aqui ele é vasto. Eu não vou trazer todo ele, porque não dá, teria que ser anos de estudo. Mas também um resumo dos pais da igreja, assim, dentro dessa perspectiva antes da basílica. A primeira nota de rodapé aqui embaixo, pais da igreja. Alguém que conheceu a Jesus. Então é assim, o evangelho está acontecendo, Jesus morre, ressuscita, é assunto aos céus, mas tem os apóstolos estão pregando o evangelho de Jesus Cristo, os apóstolos começam a fazer discípulos, e os discípulos começam a fazer discípulos de Jesus, e esses futuros discípulos vão se tornar um desses pais da igreja. Por isso que é alguém que conheceu a Jesus, tá bom? Mas são homens que tiveram experiências de fato de conversão a Jesus Cristo.
e que se debruçaram na palavra de Deus e foram conhecer a palavra de Deus. Então, por isso, eles se levantam depois da morte dos apóstolos. E é interessante, talvez você pergunte, mas a nossa única regra de fé e prática na Bíblia é e será sempre. Então por que a gente está lendo sobre esses pais apostólicos e pais da igreja? Porque em nenhum momento eles chamam para si mesmos, eles apontam a palavra de Deus. Olha o que diz os apóstolos, olha o que diz as Escrituras. Eles fizeram esse favor para a gente. Vai chegar o microfone aqui, daqui a pouco a gente abre, tá? Só terminando aqui a nota, eu já vou abrir para a Márcia. Então alguém, lá embaixo, pais da igreja, alguém que conheceu a Jesus, dentre os quais Policarpo, Clemente, um bispo de Roma, Inácio, bispo em Antioquia. Está lembrando dessas cidades, Antioquia? E aí surge aqui, da mão do trabalho desses pais apostólicos, da patrística, ou pais da igreja, a chamada Didaquê, ok? A Didaquê, ou o ensino dos 12 apóstolos. E aí tem o livro também de Hermas, que diz sobre a igreja do segundo século. É lá que a gente estuda essas coisas, tá bom? Marcião e Montano, hereges. Aí eu coloco a fonte de onde o pastor pesquisou isso. Talvez você não tenha, se quiser depois eu te empresto. Padres da igreja, aí embaixo. Ou santos padres. Presta atenção no que eu vou dizer agora para você. Quando a gente chegar aqui na Basílica de Constantino, imperador romano, vai tornar o cristianismo religião oficial de Roma, e Teodósio vai construir os templos, vai tornar essa religião oficial mais ainda do que Constantino. Na nossa cabeça, presta atenção, por isso que eu falei, vou voltar aqui um pouco. Na nossa cabeça, parece que negócio de padre, de papa, de bispo, só surgiu aqui, né? Não é nenhum lugar. Isso aqui surgiu aqui. E a gente vai olhar isso aqui com calma, daqui a pouco eu abro aí para Márcia. Então a última nota aqui embaixo. Padres da igreja, santos padres ou pais da igreja, foram influentes teólogos, professores e mestres cristãos, na grande maioria católicos e importantes bispos. Seus trabalhos acadêmicos foram utilizados como precedentes doutrinários nos séculos subsequentes. Os padres da igreja foram classificados entre os séculos 2 e 7. Estou aqui, ó. Os padres foram classificados aqui. Não foi lá ainda não. Depois de lá teve mais ainda, porque ela é quarta, até o 7º século. Foi forte essa questão. Continuando aqui. O estudo dos escritos dos padres da igreja é denominado patrística, que eu coloquei para você. Padre significa pai, tá? A questão de latim. As igrejas romanas, presta atenção agora aqui, ortodoxa, isso aqui a gente vai ver mais para frente, tá bom? Essa questão da igreja ortodoxa. A luterana, e leiam comigo, presbiteriana, anglicana e os batistas acreditam que os padres da igreja proporcionaram a interpretação correta da Sagrada Escritura, registraram a sagrada tradição e distinguiram as autênticas doutrinas das que acreditavam serem heresias. Eu coloquei aqui que falo lá no finalzinho, depois da fonte. Estudaremos mais nas próximas aulas, por isso que eu boto o grifo dele. Nós não temos o hábito de a cada sermão, eu pelo menos não tenho nada contra quem tem, de a cada sermão, de a cada estudo bíblico, falar para você, porque é isso que o apóstolo Paulo prega aqui, lá no futuro, um dos pais da igreja, chamado Santo Agostinho, entendeu que Paulo falou da eleição, da salvação de Agostinho. Eu não gosto disso. Isso aí pastor fica estudando na sala, traz para o povo aqui a Bíblia. Eu só uso esses teólogos enquanto eles apontam para a narrativa bíblica. E nem por isso eles são infalíveis. Muitos deles falharam. Agostinho, por exemplo, antes da morte dele, ele escreve a sua retratação dele. Agostinho escreve várias coisas que ele acreditava lá no começo, que ensinou para o povo, e o povo fez confusão e falou: gente, não é bem assim, não é bem isso. Eu vou me retratar. São as retratações de Agostinho. Ok? Então, a gente sempre tem que estar atento a essa questão também da história do 2º ao 4º século, embora a gente vai fazer isso de forma resumida, antes da gente chegar aqui e entender como que se formatou essa questão da igreja do 4º século em diante ali na Basílica. Agora sim, abro a pergunta para a Márcia. Pastor, como você falou, eu também fui ler a respeito de um pouco da história, e eu não entendi muito bem. Agora você estava falando aí, está clareando, né? Porque é o que foi falar, porque eu li lá que os padres
e falou desses padres que levavam a palavra correta, levavam o povo a palavra, voltar-se para a palavra e deixar as heresias. Então eu queria saber, e estava colocado lá, que esses padres e esses bispos, principalmente, foram eleitos e eram pessoas políticas. Eram pessoas políticas que, para não pagar impostos, então eles era um benefício para eles, entendeu? Ser bispo, ser padre, porque eles não pagavam impostos. Então, isso eu não entendi, que você está explicando agora, ele foi formado, foi nessa época, é isso aí? Também, você está pesquisando na fonte certa. Já que a Márcia entrou, vamos continuar. De fato, questão política. E eu tenho outra pergunta, assim, vamos lá. E aí fala que esses homens, que os homens que levaram as pessoas à palavra, aos grupos que se reuniam, levavam eles para a palavra, houve uma queima depois da morte dos apóstolos, houve a queima por interesses políticos desses livros da Bíblia. Então eu queria saber, isso aí foi mais para frente ou foi aí também nesse período? Porque eles viviam trazendo o povo à palavra, eles perderam essa palavra, queimou-se essa palavra mesmo por motivo político? Quando se fala em queima de alguns livros da Bíblia, isso aconteceu em vários momentos. Uma queima que não aconteceu, mas foi destruição de parte dela, foi lá quando Nabucodonosor invade o templo de Jerusalém, e ali muitos rolos e pergaminhos, ainda na narrativa do Antigo Testamento que estava em andamento, sumiu. Tanto que Esdras, o escriba, é inspirado pela Espírito de Deus para futuramente reescrever, principalmente quase todo o Pentateuco que Moisés tinha escrito. Então essa questão de tentar subir com a palavra de Deus, isso vem sempre acontecendo. Essa foi uma tentativa, mas sempre tinham cópias em outros lugares. Entendendo que a igreja ela está esparramada também, eu vou falar isso aqui só para ter uma ideia, mas não fica muito preso agora. Fora do Império Romano haviam cristãos, lá na região da Germânia. Nas próximas aulas a gente vai olhar isso. Os cristãos que se converteram a Jesus, que foram esparramados depois de toda a perseguição, eles não ficaram só no território romano, eles foram para outras regiões também. Tanto que mais à frente Roma vai cair por um desses impérios que vem lá na frente. Mas dentro disso sim, Márcia. E aí, pegando o que a Márcia falou, tentem se colocar. Bom, a Márcia está lendo, eu estou lendo, estou estudando. E quando a gente começa a repensar e olhar para a vida da igreja, tem momento que dá ânsia de vômito, tá? Ou pelo menos eu sinto isso, não sei se é mais sentido. Está nojo, tem hora de algumas questões que aconteceram lá atrás. Então é normal, tá bom? Faz parte. O que eu e você precisamos é parar para pensar e ver se a gente não está reproduzindo alguns comportamentos desses. E mudar a conduta à luz da palavra de Deus. Deus sabe das crises que eu tenho vivido nesse estudo que Ele tem preparado para trazer para a igreja. Isso eu estou chamando a igreja para ressignificar junto. Bom, imagina ali, os apóstolos morreram. Ok? Não tem mais apóstolo. Paulo também morreu. Acabou. Todos morreram. E a igreja está entregue nas mãos desses anciãos, os mais experientes na palavra de Deus, em várias casas, esparramados em vários lugares. Enquanto eles estão lendo, por isso que eu coloquei aqui, enquanto eles liam a Torá, liam os profetas, eles oravam, tinha música, ensino mútuo, liam o Novo Testamento, entravam as heresias aqui, chegava um herege lá, por isso que Paulo fala para a mulher ficar calada na igreja, que são as adoradoras da deusa Diana, que entram lá e começam a causar um maior burburinho. No que entra a heresia? Que os pais da igreja, os mais estudiosos, estão percebendo isso. E eles começam a escrever cartas para a igreja onde eles estão, para a igreja onde eles não estão, para os lugares. Olha, cuidado com isso, isso não é palavra de Deus, isso aí não vem de Deus, isso é heresia, isso é falso evangelho. É isso que eles estavam fazendo. Nesse inteirinho que está acontecendo aqui, ano 101 para frente, segundo século é ano 101 para frente. Nesse segundo século, esse cenário das igrejas de Jesus Cristo esparramado pelas casas, que vivenciam essa questão dessas heresias abrindo as suas portas, e esses pais da igreja se levantam, o que começa a acontecer? Questão política que a Márcia falou. Onde está o homem tem a política, tá, gente?
Tem a política boa e a política podre. Mas onde está o homem tem as duas, a boa e a podre. E lá também teve, nesse momento, na vida da igreja, no começo. Os padres e os bispos, padre, lembrando, em latim é pai. Os bispos, depois eu vou trazer os textos bíblicos para referendar melhor isso, tá? Só para trabalhar a pergunta da Márcia. Os bispos, ou pastor, ou presbítero, vem da mesma raiz da palavra cuidar, tá bom? Então, quando você lê lá nas cartas de Paulo, questão de bispo, pastores e presbíteros, os três estão se reportando a uma coisa só, a um tipo de pessoa só: cuidadores. As maiores cidades que tinham as maiores igrejas, vai pensando se isso não se repete hoje, as maiores cidades que tinham as maiores igrejas reunindo nas casas, ali eram levantados esses bispos, esse ancião, dirigente. E esse bispo, ele era responsável para cuidar dos outros anciãos, dos outros pastores que estão cuidando das outras casas menores em cidades menores. Sabe de onde surgiu esse negócio? De região, diretor-presidente, de onde vem as coisas? É daqui, tá? Embora isso aqui depois tenha nada reforma acontecendo. Esses bispos vão se levantando, vai se levantando. Aí começa a briga pelo poder. Entra um Marcião aqui, entra um Montana ali. Esse bispo é meio frouxo, embora as cartas da igreja venham. Aí começa a heresia. Esse aqui já é mais forte. Só que tudo isso acontecendo, vai também acontecer paralelamente, bem mais próximo ali ao quarto século, um racha, um cisma em Roma, que aí aparece a Roma oriental e a Roma ocidental. E é o Império Romano quem ainda está dominando essa igreja, as casas. Esquece, nós não chegamos aqui na Basílica ainda na oficialização. São os cristãos nas casas. É o Império Romano ainda quem domina. É o Império Romano quem manda prender, manda matar, quem persegue. Só que esse Império Romano, ele racha, ele se torna então Roma Oriental e Roma Ocidental. Isso aí você vê em livros de história. Okay? Como racha o Império Romano, tem determinadas casas da igreja que vão ficar numa região do Império e outros vão ficar em outra região do Império. E aí vai começar a ter jogo de poder para qual cidade maior, qual igreja maior, quem é o bispo que vai mandar mais nos outros pastores das outras igrejas. Aí começa a guerra entre os próprios líderes da igreja. Lá, já. Aí começa essa luta já pelo poder ali. Dentro desse aspecto que começa a luta pelo poder, mais à frente aqui, vou antecipar um pouquinho das aulas futuras, quando o quarto século, Constantino, Teodósio, essa questão de basílica, de templo, oficializa esse cristianismo para a perseguição, Roma ainda está rachada, oriental e ocidental. E os cristãos veem para essa realidade. Agora nós temos basílica, Teodósio, nós temos templo, e aí como se torna a religião oficial, o que Teodósio, o que Constantino começa a fazer, Teodósio bate o carimbo, é que a igreja vai ter um poder maior que os reis. A igreja vai mandar mais que qualquer imperador, qualquer rei. Isso basta você olhar os filmes da época medieval, essa época que a gente pega em frente, as grandes batalhas e guerras, em nome da igreja, papas e bispos destronando o rei, colocando o rei, os caras tinham poder, eles tinham força. Essa divisão Roma Oriental e Roma Ocidental ela vai continuar. Então você imagina um bispo daqui querendo mandar mais que o bispo de lá. E as heresias surgindo, e os pais da igreja tentando apagar o fogo e manter a palavra de Deus firme. É esse o cenário dessa igreja aqui nesse vácuo. É esse o cenário da igreja. E a graça e a misericórdia de Deus é que sustentou tudo isso, apesar de tudo isso. Então esse cenário vai acontecendo. Essa Roma dividida, o bispo virando para lá e para cá, é que eu falei, e aí eu vou trazer isso melhor na próxima aula, eu vou daqui a pouco encerrar e abrir a pergunta para o irmão ali. É que vem os germânicos, invadem Roma, e aí derrota parte do Império Romano. Ele só não destrói a Roma toda, porque esses germânicos são pessoas que descenderam de cristãos da época da dispersão, que saíram do Império Romano e foram para a região da Germânia. E esses cristãos, quando chegam em Roma, e Roma agora, olha só a questão política, por isso que eu falo que a história fala, Constantino se converteu entre aspas.
Constantino oficializou o cristianismo. Esses germânicos tinham simpatia pelo cristianismo, não que todos eram convertidos, mas por eles terem simpatia com o cristianismo, quando eles chegaram aqui em Roma, eles não destruíram toda Roma, porque haviam cristãos aqui, a religião oficial agora era dos cristãos. Então, isso tem um jogo de poder, um jogo político de interesse enorme. E a igreja de Jesus Cristo está nesse bolo. Tá certo? Eu dei uma andada aqui, mas a gente vai desmembrar isso melhor nas próximas aulas. Mas o que você está vendo é isso aí mesmo, meu irmão? É esse jogo de poder, é essa política, tá bom? Então, é padre mandando matar padre, bispo mandando matar bispo, e a coisa pega feio. Bom, pergunta. Ô, pastor, eu preciso ainda de voltar um pouquinho ali para entender o negócio. Voltar onde? Diga. Na igreja ali do Herodes, ali, o templo. O que está aqui atrás? O templo. Não é a igreja do Herodes, tá? Só assim, ó. É o templo, não é a igreja. Então ali a gente viu a igreja saindo daquele templo de Herodes. Não. Indo para as casas. Não. Nós não vimos a igreja saindo do templo de Herodes. A igreja nunca esteve no templo. Quem estava no templo era a religião judaica. Ok. A igreja nunca esteve lá. Então a minha pergunta é o seguinte: aquele templo lá continuou aí, então nós estamos falando das casas. Não, ele não continuou, não. O templo acabou, por isso que eu virei aqui, ó. Eu já estou no segundo século para frente, o templo acabou no primeiro, no ano 70. Depois de Cristo, acabou. Entendi. Aquele templo não existe mais, só tem uns muros de Jerusalém, como a história mostra. Aí aquele pessoal veio para as casas também? Não. Só os gentios que se convertiam nessas pregações de Jesus, Paulo e Pedro, os apóstolos no pátio. Esses que se convertiam ali foram para as casas. Os judeus foram para as sinagogas. Continuaram. Que era a sinagoga judaica. Mas não para as casas. Não influenciava nas casas. Não. Um ou outro se convertia do judaísmo para o cristianismo, chegava lá, dava uma dor de cabeça dele, ele queria voltar aqueles ritos judaicos, e até vou pregar sobre isso hoje em Hebreus. E eles continuavam lá, então os judeus continuavam lá com a seita deles lá. A religião judaica deles na sinagoga. Fazendo ainda os rituais tudo. Não, sem rituais, porque não tem templo, não tem sacerdote. Os judeus na sinagoga com os líderes da sinagoga. Só então esse templo de Herodes foi destruído? Foi no ano 70, depois de Cristo. Certo. Certo? No ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído. Os gentios que se converteram lá nas pregações de Paulo, de Pedro, de Jesus no pátio, foram para as casas, vieram para as casas, que é onde o cristianismo continuava sendo vivido e o culto acontecia. Os judeus que não se converteram a Jesus Cristo não tem mais templo, não tem sacerdote, não tem ritual de sacrifício, eles vão para as sinagogas, que é a sinagoga judaica. Eles vão continuar lá o quê? Lendo Torá, fazendo orações, cantando alguns hinos, e é o dirigente da sinagoga. Só para lembrar aquele episódio quando Jesus vai curar a filha de Jairo. Jairo era o líder da sinagoga. Então são os líderes, mas não tem rito. Aqui é só casa agora, os que estão nas casas. Mais uma pergunta e a gente vai fechar. Pastor, jogo rápido. Quando a gente, toda vez que já ficou na minha cabeça, toda vez que a gente fala pátria, a gente lembra do Império Romano, isso tudo. Aqui o Senhor disse, esses pais da igreja, família dos nossos padres, eles eram homens convertidos ao cristianismo, sim, mas de várias nacionalidades, ou judeus só. E se só judeus, por que chamados de padres? Não judeus, gentios, porque judeus não se converteram ao cristianismo. Só judeu, alguns se converteram. Alguns, não todos. Esses pais da igreja poderiam ser judeus também, mas também ou gentios. Nacionalidades. Poderia ser. Tá? E aí entender assim, quando a gente fala de padres e de bispos, presta atenção, nós estamos falando de ancião, aqueles dirigentes das igrejas locais. Os pais da igreja, os pais apostólicos, são aqueles que se destacam desse meio e se aprofundam nos estudos das Escrituras. É aquele que vai estudar mais, aquele que vai se dedicar mais à palavra de Deus. São eles que começam a mandar essas cartas para esses anciãos lerem na frente das suas igrejas, da reunião. São eles que mandam. Então, não são os mesmos, são alguns que se despertam desse meio. Ok? Nós vamos encerrar a nossa aula, que está estourando o meu horário. Vai lá, meu irmão. Pergunta. Essas reuniões das casas aconteciam também em outros locais, Germânia também, ou cidades longínquas também? Sim. Que é onde nós vamos lá na frente estudar
a questão da igreja ortodoxa, que é uma igreja que até hoje ela existe, tá? A igreja ortodoxa. Ela até hoje é uma igreja que tem cara de católica, mas não é, porque ela não concorda com o Papa, não concorda com um monte de coisa da igreja católica. Esse povo da Germânia se converte ao cristianismo também, maravilha. Mas isso a gente vai ver mais à frente, ok? Gente, eu falei, aperte o cinto que daqui para frente vai pegar um pouco mais, tá? Aqui a gente vai olhar para as narrativas bíblicas como nós olhamos hoje, mas a gente vai ter que se apegar um pouquinho à história da igreja. Ah, eu não gosto de história. Não tem outro jeito, viu, meu querido? Quem não gosta da história não tem história. E quem não gosta da história é refém do presente. São esses estudos que têm ajudado o pastor de vocês a trazer isso para vocês. E aí eu preciso que vocês se dediquem a isso. Então, no mínimo, releu o que a gente passou aqui. Certo? Márcia aí já está pesquisando a questão da patrística, da história da igreja, dos padres. Isso aí, gente, você encontra no Google hoje. Agora, sempre cuidado com o que você encontra lá. Por isso que eu trago as notas, as fontes para vocês de onde eu precisei. Porque tem um monte de baboseira também no Google. O Google não fica filtrando o que é verdade e o que é mentira. Ele pega. Ele quer audiência, certo? Então, nem tudo que está lá dizendo em nome da história da igreja é de fato verdade. Tá bom? Vamos tomar cuidado com isso. Eu leia, estude, veja. E sempre vai à luz da palavra de Deus. Será que você está muito cara de vida? E traga, né? Para a gente ver, traga para a gente observar, traga para a gente conversar aqui na sala de aula. Tá bom? Nós só vimos só 2 pais da igreja hoje, foram vários. E a gente vai ver alguns outros, não todos, e resumidamente, quais heresias que eles mais combateram. Por que eu parei aqui? Para a gente ver isso, a gente vai continuar. Fechando. Tem gente que fala, pastor, acaba e nunca acaba, né? Você foi lembrando de algumas coisas? Porque o que vai acontecer aqui, parte já vinha acontecendo aqui. Tá? Presta atenção. Aí eu coloquei 4º ao 16º século medieval. Aí vem a reforma protestante. Aí eu deixei aqui com esses clipes todos. Leiam comigo aqui. Essa igreja do século XXI que eu e você frequentamos hoje, ele é fruto do quê? De tudo isso que a gente está vendo. E a pergunta, por que você crê no que você crê? Por que eu creio no que eu creio? Porque me falaram e eu decidi acreditar e pronto. Pois é, a gente está sendo chamado a repensar. Quando a gente está vendo a igreja nas casas, pastor, dá a impressão que acabou. E foi dali que nós nascemos, aí hoje já começou a ter confusão. Ótimo. Também. Por isso que eu retomei aqui, voltei aqui. Aqui teve muita confusão. Não parou. Ela continua lá. Igreja nas casas hoje tem nada a ver com o céu, é muito pequeno, não esquece isso, tá? O pastor está falando bastante disso, porque tem pouco